Uma nova lei foi publicada e a manchete parece não deixar dúvida. Professor da rede pública agora pode fazer pós-graduação, mestrado ou doutorado com licença remunerada. Parece uma grande conquista, mas existe um problema. O professor pode ler essa notícia, se inscrever em um curso, organizar toda a sua vida para se afastar e descobrir que a Secretaria de Educação ainda pode negar esse pedido. E o mais estranho é que a negativa não significa necessariamente que a nova lei esteja sendo descumprida. Então, afinal, o direito existe ou não existe? Nós abrimos o texto oficial da lei, comparamos com a versão antiga da LDB e encontramos uma frase que quase não aparece nas manchetes. É essa frase que vai decidir se essa nova lei realmente muda a sua vida ou se tudo continuará dependendo das regras da prefeitura ou de seu estado. Só que, antes de chegar nela, existe uma primeira revelação. A licença remunerada, anunciada como novidade, já existia. No dia 8 de julho de 2026, foi sancionada a Lei de número 15.462. Ela modificou o artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. O novo texto afirma que o aperfeiçoamento profissional continuado pode compreender cursos de qualificação, pós-graduação lato sensu, pós-graduação stricto sensu e períodos destinados à realização de pesquisa na área da educação. Em outras palavras, especialização, mestrado, doutorado, qualificação e pesquisa educacional passaram a aparecer claramente na lei. E no mesmo trecho, a LDB fala em licenciamento periódico remunerado para essa finalidade. Lendo apenas essa parte, a conclusão parece simples. Se o profissional da educação pública for aceito em uma dessas formações, poderá se afastar e continuar recebendo. Mas essa é a primeira porta do labirinto, porque a nova lei não criou a expressão licenciamento periódico remunerado. Ela já estava no texto antigo da LDB. Então, por que aprovar uma nova lei para escrever algo que já estava escrito? Porque a licença existia, mas a palavra aperfeiçoamento era ampla demais. A LDB não dizia claramente quais atividades deveriam ser reconhecidas dentro dela. E essa falta de definição abriu espaços para interpretações restritivas. Uma rede poderia aceitar um curso de curta duração, mas dificultar um afastamento para mestrado. Outra poderia dizer que doutorado não estava previsto de maneira expressa, e a pesquisa na área da educação poderia nem sequer ser considerada. Ou seja, a licença estava na lei, mas algumas redes ainda conseguiam discutir o que poderia abrir essa porta. Foi exatamente essa brecha que a nova redação tentou fechar. Agora essas formações estão escritas pelo nome. Mestrado está lá, doutorado está lá, especialização, qualificação e pesquisa também. E isso é importante porque uma rede terá muito mais dificuldade para afirmar que essas atividades não são formas de aperfeiçoamento profissional. Mas cuidado! A nova lei fechou uma brecha e deixou outra aberta. E é nessa segunda brecha que muitos pedidos ainda podem parar. Se você acompanha o nosso canal, você já percebeu que nós não mostramos apenas a manchete. Nós abrimos os documentos e procuramos a frase que realmente muda a vida do professor. Então se inscreve aqui no canal para você continuar recebendo esse tipo de investigação. Agora veja o que aparece no início do artigo 67. Antes de apresentar essas garantias, a LDB determina que o sistema de ensino valorize os profissionais da educação básica pública, assegurando-lhes essas condições, os termos de estatutos e dos planos de carreira do magistério público. Essa é a frase que quase desaparece quando a notícia é resumida. E ela significa que a previsão nacional existe, mas a aplicação concreta ainda passa pelas normas da rede que o profissional trabalha. A nova lei não criou um procedimento único para todo o Brasil. Ela não definiu quanto tempo deve durar a licença. Não estabeleceu quantos profissionais podem se afastar simultaneamente. Não eliminou exigências de tempo de serviço. Não resolveu automaticamente a situação de quem ainda está no estágio probatório. E não afirmou que qualquer matrícula produz o afastamento imediato. É aqui que duas professoras podem ter a mesma formação e receber respostas diferentes. Uma trabalha em uma rede cujo plano de carreira prevê o afastamento, apresenta os documentos e cumpre
todos os critérios, e outra trabalha em um município com estatuto antigo, regras mais restritas ou nenhum procedimento claro. As duas podem usar a nova redação da LDB para mostrar que a formação é um aperfeiçoamento profissional, mas isso não garante que os dois pedidos vão ser analisados da mesma maneira. Então a prefeitura pode simplesmente ignorar a nova lei? Não. E essa é a próxima virada. A rede ainda pode aplicar os requisitos previstos no estatuto e no plano de carreira, mas agora ela não pode ler a LDB como se mestrado, doutorado ou pesquisa não estivessem incluídos. Antes, a expressão era genérica, agora as atividades são expressamente indicadas. Portanto, existe uma diferença enorme entre duas negativas. A primeira diz: seu pedido não cumpre um requisito previsto no plano de carreira. A segunda diz: mestrado não é aperfeiçoamento profissional e por isso não pode justificar a licença. A nova lei atinge diretamente essa segunda interpretação e o documento da tramitação confirma isso. Durante a análise do Senado, foi explicado que a licença remunerada já existia na LDB. O problema era a falta de clareza sobre quais atividades faziam parte do aperfeiçoamento. Essa lacuna poderia gerar interpretações restritivas, principalmente em relação à pós-graduação e à pesquisa. Ou seja, a lei não criou um benefício completamente novo. Ela tornou explícito aquilo que algumas redes ainda conseguiam interpretar de maneira limitada. Agora nós conseguimos responder à pergunta principal. A nova lei garante licença remunerada para especialização, mestrado, doutorado ou pesquisa? Ela garante que essas atividades sejam reconhecidas expressamente como aperfeiçoamento profissional continuado e mantém a previsão de licença remunerada para essa finalidade, mas não criou uma autorização automática, imediata e igual para todos os profissionais da educação pública do país. A concessão concreta ainda depende das regras do estatuto, do plano de carreira e do sistema de ensino correspondente. E enquanto você busca qualificação profissional e tenta organizar a sua rotina, a Nuvem Kids pode ajudar em outra parte desse caminho. Na nossa loja você encontra atividades, planejamentos e materiais prontos para diferentes etapas da educação básica, pensado justamente para diminuir o tempo gasto preparando tudo do zero. O link está aqui embaixo na descrição. Agora, voltando na nova lei, ela não é inútil, muito pelo contrário. Ela fortalece o pedido do profissional, diminui espaço para interpretações restritivas e pode obrigar redes com normas antigas ou incompletas a reverem a forma como tratam a qualificação de seus servidores. Mas ela também não pode ser usada como promessa de que basta apresentar uma matrícula e sair da sala de aula recebendo normalmente. Antes de contar com esse afastamento, procure o estatuto e o plano de carreira da sua rede. Busque expressões como licença para aperfeiçoamento, afastamento para pós-graduação, qualificação profissional, mestrado, doutorado ou pesquisa. Depois verifique 4 pontos. Quais profissionais estão abrangidos? Quais requisitos precisam cumprir? Qual é o prazo para solicitar? E qual documento explica o procedimento? Não aceite apenas uma resposta verbal como "aqui nunca concedemos". Peça a norma utilizada pela administração. Faça o pedido formalmente e, se houver uma negativa, solicite o fundamento por escrito, porque depois da lei número 15.462, uma rede ainda pode analisar requisitos administrativos, mas terá muito mais dificuldade para fingir que especialização, mestrado, doutorado ou pesquisa não fazem parte do aperfeiçoamento profissional previsto na LDB. E aqui está o verdadeiro tamanho dessa mudança. A nova lei não entregou a licença pronta nas mãos de todos os professores. Ela entregou uma chave mais forte, a porta, porém ainda é controlada pelas regras de cada rede. Agora eu quero saber o que acontece onde você trabalha. Na sua cidade ou estado, os professores conseguem licença remunerada para estudar? Alguém já teve pedido negado? Escreva aqui nos comentários o seu estado e conte o que aconteceu sem expor os seus dados pessoais. Os documentos oficiais usados nesse vídeo e o link da loja da Nuvem Kids estão aqui embaixo na descrição, porque se a mesma lei começar a produzir decisões completamente diferentes pelo Brasil, esse será o próximo assunto que nós vamos investigar.